Meus caros, voltando então às nossas atividades, agora vamos falar a respeito da individualização da pessoa natural, os modos de sua individualização. O que a gente faz para não confundir as pessoas naturais umas em relação às outras, assim como as pessoas jurídicas, aliás? Bom, existem alguns mecanismos para que elas não venham a ser confundidas, tomadas umas pelas outras. A utilização desses elementos identificadores. O primeiro deles é o nome. Mas, além do nome, assim como pode haver alguma sorte de homonímia com relação às pessoas naturais, também poderá haver homonímia com relação às pessoas jurídicas, mas então eu tenho elementos vários que acabam diferenciando as pessoas naturais e jurídicas: os nomes, os estados e também os domicílios. O nome, acompanhe-me aqui pelo segundo alvéolo dessa transparência, é a designação pela qual a pessoa é identificada no seio social. Exatamente por isso, o nome ele tem duas espécies de finalidades. Ele protege e assegura a identidade do sujeito, priorizando-se os seus aspectos personalísticos, um dos direitos de personalidade que nós vamos estudar mais importantes na aula de número 6 é o direito ao nome, mas ao mesmo tempo o nome tem essa carga de dever, porque ele facilita também a identificação não apenas no meu interesse, mas no interesse das pessoas que comigo se relacionam. Imaginem só se o Estevam, para se esquivar de obrigações que acabou assumindo, em face de Caio, de Meva, de Tício, se eu pudesse mudar de nome do dia para a noite, para não ser encontrado. Há determinadas espécies de pessoas que muitas vezes entram e saem dessas redes sociais com muita facilidade, com muita frequência. Exatamente para não ter de interagir. Eu, por exemplo, de ordinário já não gosto muito de interagir com as pessoas e por isso não tenho contatos nessas redes sociais. Tem um ou outro, mas não acabo sendo uma pessoa muito adepta da movimentação desse tipo de conta. Mas por quê? Porque essas pessoas entram e saem dessas redes porque buscam uma interação maior ou buscam uma interação menor, e em alguns momentos buscam que não haja qualquer sorte de interação. Do ponto de vista técnico, seria muito interessante para um devedor, para que se esquivasse dos seus credores, que ele viesse a modificar os dados identificadores da sua personalidade, a começar pelo nome. Então, ter um nome não é apenas ter um direito, mas é ter um direito e ter um dever também. É uma espécie de munus que o indivíduo assume, né? Um poder e um dever ao mesmo tempo. Exatamente por isso, nós teremos aqui previstos, diante do seu aspecto individual ou privado, as chamadas ações de contestação. Sempre que alguém me designa de maneira inadequada, então me chama de Estevão, de Estevan com M, me chama de Estênio, ou qualquer coisa que eu valha, posso eu me sentir chateado, não porque nenhum desses nomes fosse desabonador, mas porque meu nome acaba sendo esse mesmo, Estevan, Lô, Ré, Pousada, Coelho de Navio, e volto a falar disso com vocês daqui a alguns instantes. O aspecto individual, o interesse que o Estevam tem na preservação do seu próprio nome. Mas, além desse aspecto individual particular, ou privado, nós temos um aspecto público, o interesse que a coletividade como um todo tem na preservação do nome que se acabou atribuindo a um determinado sujeito. Exatamente tomando em consideração não apenas esse aspecto privado ou particular, mas também esse aspecto público, a gente percebe que falar em direito ao nome é apropriado, mas é um direito bastante particular e merecedor de um tratamento bem específico que nós vamos fazer na aula de número 6. E aqui já antecipo qual seria a natureza, né, da tutela jurídica dispensada ao nome. Durante alguns períodos, e graças à manifestação de alguns doutrinadores merecedores de respeito, se chegou à conclusão de que o nome não seria uma espécie de direito, seria apenas tão somente alguma espécie de dever. É a chamada teoria, acompanhe-me aqui pelo terceiro alvéolo, né, é a chamada teoria negativista do direito ao nome. Não haveria direito ao nome, haveria apenas tão somente uma espécie de dever. Alguns compreendiam, todavia, o nome como se fosse uma espécie de propriedade. Ora, mas vejam, a propriedade, eu posso me demitir da propriedade desse telefone celular, eu posso vender esse telefone celular para Caio e no momento em que efetuo a entrega, não sou mais proprietário desse telefone. Com o nome, essa espécie de desvinculação fácil e natural não se verifica. Ah, professor, mas por que o nome ele é incorpóreo e o telefone celular é corpóreo? Não é só isso. Se eu quiser vender, por exemplo, uma marca,
sou eu empresário, eu posso vender, na verdade a gente não fala em venda, a gente fala em cessão onerosa, posso cedê-la onerosamente, eu posso cedê-la gratuitamente, posso desvincular, mesmo sendo um objeto incorpóreo, um bem incorpóreo, posso desvincular do meu acervo, posso desvincular do meu patrimônio. O nome não corresponde a uma propriedade tradicional, não corresponde a uma propriedade meramente incorpórea ou sui generis, não é um signo ou sinal distintivo, o nome é um atributo inerente à própria personalidade humana, mas também das chamadas pessoas jurídicas. Nome, honorabilidade, intimidade, são direitos que se atribuem, nós veremos isso na próxima aula, no áudio número 6, logo depois das nossas primeiras avaliações, mas são direitos inerentes à personalidade humana e passíveis de extensão também às chamadas pessoas jurídicas. Então, hoje se costuma defender a tutela do nome, ou se defender o tratamento jurídico da tutela do nome, sobre a vertente, sobre a justificativa de se tratar de um direito da personalidade. Vamos falar disso, artigos 11 a 21 do Código Civil, na aula de número 6, no nosso próximo encontro depois das avaliações. Vejam, a tutela dispensada ao nome se estende não apenas ao prenome, mas também ao sobrenome e também ao falso nome utilizado para fins artísticos, como, por exemplo, chamado pseudônimo. Vamos trabalhar isso na aula de número 6, mas essa espécie de observação, de certa forma, nos provoca a observação aqui, a constatação de que existem várias partes integrantes do nome, todas elas merecedoras de tratamento jurídico. Primeira parte é o chamado prenome ou nome de batismo. Vamos tomar a minha situação aqui como exemplo. Meu nome é Estevão Loré Pousada. Meu prenome seria o Estevão. Pode ser objeto de tutela jurídica? Pode. Se me chamar de Estevão, de Estevano, de Estevão, posso me insurgir. Sobrenome, chamado de apelido de família ou de patronímico também. No meu caso, são dois. Não são dois, professor, são três. Não, Loré é uma coisa, Pousada é outra coisa. Então, são dois sobrenomes ou apelidos de família que eu acabo tendo. Posso buscar a sua observação, inclusive judicial. Agnome é o elemento diferenciador dentro do seio familiar. Então, o sujeito que tem o mesmo nome do pai, ele acaba se diferenciando do pai graças à utilização do agnome. O Júnior, o filho, aquele que tem o nome do avô, neto, aquele que, o filho também, além de Júnior e filho, pode ser segundo. Outra observação, aquele que tem o mesmo nome do tio, sobrinho, são agnomes também, muito frequentemente utilizados, sobretudo o júnior e o filho. Axiônimos são as formas de tratamento. Vossa Excelência, quando me dirijo, por exemplo, ao magistrado, Vossa Eminência, quando eu me dirijo ao bispo, Vossa Santidade, quando me dirijo ao Papa, e assim sucessivamente, também podem ser considerados como derivações do nome. Títulos de nobreza, acadêmicos ou eclesiásticos e qualificações de dignidade oficial. Então, senhor secretário de Estado, senhor prefeito, senhor governador, senhor presidente da República, e títulos, inclusive os títulos de nobreza, acadêmicos e eclesiásticos. No caso dos títulos acadêmicos, aqui uma observação deve ser feita. Eu sei que pode soar muito antipático o que eu vou falar, mas é fruto da minha convicção e não apenas da minha. Muitas pessoas acabam pensando da mesma forma, só que não se sentem constrangidas em sustentá-lo. Doutor é apenas e tão somente para quem fez o doutoramento, para quem fez o doutorado. Existe uma espécie de resquício dessa nossa cultura colonialista de chamar a todo mundo que desenvolve um curso universitário de doutor. É muito frequente, sobretudo na área jurídica. Eu, quando vou despachar com o magistrado, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, e tudo, eu mesmo acabo dizendo isso nas minhas manifestações processuais, mas em sentido técnico restrito, doutor apenas e tão somente para quem defendeu uma tese de doutoramento, para quem tem o título. E, na verdade, título de mestre, título de doutor, título de livre docente. O bacharelado não é um título, é um grau, e vocês, tenho certeza que vão obter esse grau de bacharéis daqui a muito pouco tempo. Faltam apenas, então, somente uns 4 anos e algumas coisas, né? Alcunha ou epíteto são designações de natureza depreciativa. Então, são designações que não enobrecem. Então, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes,
Silva Lisboa, Aleijadinho, são designações que acabam colando, né, acabam pegando, mas a alcunha epíteto, ela tem uma vertente, sobretudo depreciativa, pejorativa, e por isso a sua relevância jurídica está na proibição da utilização desse tipo de designação. É que, do ponto de vista técnico, minha mãe mesmo sempre me ensinou, e eu tenho certeza que muitos familiares de vocês já devem ter dito isso, quanto a esses apelidos, como a gente costuma chamar, né, as alcunhas ou epítetos, não tentem se objetar a qualquer espécie de utilização, porque no mais das vezes esse elemento vai ser decisivo para que aquela espécie de alcunha epíteto grude em vocês e nunca mais acabe se desvinculando. Então a melhor coisa que a gente pode fazer do ponto de vista prático é não dar muita corda para esse tipo de designação. Mas, em última análise, do ponto de vista jurídico, se quiserem entrar com uma ação de contestação, poderiam fazer para evitar que as pessoas lancem mão desse tipo de designação depreciativa. Cognome é uma designação qualificativa. Então, aquele jogador de futebol Ronaldo, Fenômeno, Adriano Imperador, o fabuloso lá, o Luiz Fabiano, e assim sucessivamente. Alguns cognomes também são importantes do ponto de vista histórico. Os reis portugueses sempre tinham alguma espécie de cognome, Dom Manuel Venturoso, o Cavaleiro da Triste Figura. Procurem saber quem foi o Cavaleiro da Triste Figura. Vamos lá, uma pesquisa importante do ponto de vista da nossa literatura, da literatura hispânica. E o hipocorístico? O hipocorístico é a designação típica da intimidade familiar. Então, na sala de aula, eu sou conhecido como professor Estevam, na casa, quando eu vou visitar os meus amigos, é Estevam tão somente, e aqui na minha casa, minha mulher me chama de, sei lá como, isso não interessa, não diz respeito a vocês, mas vocês não podem designar o Estevam da mesma forma. Então, é o mesmo sujeito de direito, designado de maneiras diferentes nos mais variados âmbitos dos quais ele acaba participando. Então, o hipocorístico, assim como a alcunha e epíteto, ele tem uma relevância do ponto de vista negativo, no sentido de proibir certas pessoas de me designarem dessa forma, tá bom? Vamos lá, continuando. O que a gente pode observar ainda do ponto de vista da individualização da pessoa natural? Olha, existem alguns dispositivos agora da Lei de Registros Públicos, essa lei mencionada no primeiro alvéolo, Lei 6.573, que eu gostaria que vocês lessem em casa. Eu sei que estão numa época em que muitos trabalhos, muitas tarefas lhes têm sido atribuídas pelos professores, e eu só vou pedir a vocês aquilo que for absolutamente fundamental. Mesmo porque nessas aulas de Direito Civil 1, a minha ideia principalmente é a de oferecer, sob a forma expositiva, um trabalho pré-produzido e não demandar de vocês mais atribuições do que já tem tido, sobretudo em outras disciplinas. Mas, em alguns casos, eu vou precisar da colaboração dos senhores. Então, aqui, Lei 6.573, artigos 59 e 60 da Lei de Registros Públicos. Procurem em casa. Vocês vão ver que não é possível que eu lance no assento de nascimento de uma criança o nome do seu pai sem que ele concorde com isso. Se ele não concordar com essa menção ao seu nome feita no assento de nascimento, todavia, não é que ele resta impune, não. Ao contrário. O oficial de registro civil de pessoas naturais vai pedir as informações à genitora, no sentido de se ela sabe quem é o pai da criança. Ela vai dizer, sim, sei, e é fulano. Sem a autorização desse sujeito, não se lança seu nome na qualidade de pai, no assento de nascimento. Mas, ato contínuo, essas informações serão encaminhadas para o Ministério Público e para o Poder Judiciário da comarca, né, para o juiz da comarca, e o suposto pai vai ser chamado, vai ser convocado em juízo para que reconheça a paternidade da criança ou não. Se ele reconhecer a paternidade, tudo se resolve, lança-se o seu nome no assento de nascimento, está tudo resolvido. Se ele não reconhecer, será necessária uma ação de investigação de paternidade e após a realização dos exames de DNA ou qualquer coisa que o valha, será julgado procedente ou não o pedido. Segunda observação, o prenome, no meu caso, Estevão repousado, o Estevão, ele é imutável, via de regra, à vista do seu aspecto público. Há algumas possibilidades de modificações? Sim. Vocês vão ver que no parágrafo único do artigo 55,
da Lei de Registros Públicos, está mencionado aqui na terceira linha de segundo alvéolo, não mencionei o parágrafo único, mas é o parágrafo único do artigo 55, quando o prenome vier a se mostrar esdrúxulo, ou seja, excêntrico, eu acho que os pais devem exercitar a sua excentricidade com relação a si próprios e não com relação aos filhos, né? Mas muitas vezes alguns pais acabam sendo bastante criativos no que diz respeito aos prenomes dos filhos, e o oficial de registro civil de pessoas naturais não deve se sentir intimidado, não. Na dúvida, se ele acha que aquele prenome pode induzir a uma situação de constrangimento da criança, ele deve se recusar a lançar aquele registro. E ato contínuo será suscitada uma dúvida, um processo administrativo de dúvida, e é o juiz da comarca que vai decidir se o nome, o prenome escolhido pelos pais pode ser utilizado ou não. Vejam, estamos aqui falando não no interesse do pai. Se o pai quer ser criativo, vai escrever uma obra, vai criar um romance, vai pintar um quadro, vai exercitar a sua criatividade das mais variadas formas artísticas possíveis e imagináveis. Agora, exercitar toda a sua criatividade no momento de se atribuir um nome a uma criança que muitas vezes vai carregá-lo como se fosse uma espécie de fardo, isso me parece merecedor da máxima censura. E aqui é importante destacar que o artigo 58 da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.573, permite a alteração do prenome para a inclusão substitutiva ou simplesmente o acréscimo dos chamados apelidos públicos notórios. Então, a Xuxa, Maria das Graças, Maria da Graça, Xuxa Meneghel, incluiu Xuxa. O Edson Arantes Nascimento decidiu não incluir nada. Ele tutela, aliás, de uma maneira bastante inteligente do ponto de vista estratégico, o Pelé como marca. O Luiz Inácio Lula da Silva, em lugar de se chamar Lula da Silva, substituindo o apelido público notório pelo prenome de origem, ele preferiu incorporar Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o pugilista Adilson Rodrigues Maguila, em lugar de se chamar Maguila Rodrigues, poderia substituir para se chamar Maguila Rodrigues, preferiu Adilson Maguila Rodrigues. É possível a retificação do prenome e do sobrenome? Sim, é possível a retificação. Em caso de erro gráfico evidente, essa modificação é mais simples. Ela é promovida administrativamente, dê uma olhadinha no artigo 110 da Lei 6.573, Lei de Registros Públicos. Agora, se não for uma modificação meramente gráfica, por erro ortográfico, aí é necessária a modificação judicial. É possível essa modificação quando o prenome ostenta alguma espécie de constrangimento, coloca o seu titular em situação de constrangimento ou está distante do nome ou do prenome de uso. Eu tive um aluno que tinha um nome duplo e só acabava sendo referido na sala de aula pelo segundo dos nomes. Ele tinha um nome composto, né? Então, José Eduardo, Antônio Carlos, Carlos Henrique, só pelo segundo nome. E eu, quando tinha de fazer a chamada, o chamava pelo sistema pelo primeiro dos prenomes, né? E ele, raras vezes, respondia, e eu achava até que ele se sentia incomodado quando eu fazia esse tipo de indagação. E simplesmente dizia, não, professor, não é nenhuma espécie, não fico, quiser que eu faça leitura dos artigos, tudo bem, à tua disposição, eu só não respondo normalmente porque eu estou vinculado ao meu segundo prenome, né? O Carlos Henrique, por exemplo, seria o Henrique. Não, o Carlos, não me identifico. Esse sujeito, vocês acreditam, esse meu aluno entrou com uma ação judicial e conseguiu a supressão do seu primeiro nome. Não porque o primeiro prenome fosse ridículo ou esdrúxulo, não, mas simplesmente estava distanciado do seu prenome de uso, do seu nome social. Isto é possível, mas entendam que existem magistrados, às vezes, um pouco mais conservadores e que não enxergando uma situação de constrangimento, acabam negando essa possibilidade de alteração, sobretudo quando escoado o primeiro ano imediatamente posterior ao atingimento da autoridade, da maioridade. Eu já vou falar a respeito dessa hipótese. No caso de adoção, existe a possibilidade natural de modificação do sobrenome, mas a modificação do prenome, com quanto possível, eu não a recomendo, sobretudo se nós estamos falando numa criança, no adotando, que já tem uma certa idade, já construiu uma identidade em torno de um determinado prenome. A modificação do prenome é uma modificação
muito traumática do ponto de vista do comércio jurídico, do tráfico jurídico, mas também é uma modificação traumática do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico, para aquele que está numa fase tão importante da vida de construção da própria identidade. Então, é possível a modificação do prenome no contexto da adoção, mas ela deve ser cercada de cautela e de excepcionalidade. Eu havia dito a vocês, diz o artigo 56 da Lei 6.573, que imediatamente após a aquisição, né, da maioridade, ao atingimento da maioridade, o sujeito pode modificar o seu prenome de maneira mais simples, de maneira mais fácil, administrativamente, sem a necessidade de grandes justificativas. Todavia, passado esse primeiro ano imediatamente posterior ao atingimento da maioridade, a modificação deixa de ser administrativa e regra fácil, ordinária. Ela passa a se tornar uma modificação judicial, excepcional e sempre motivada. Então, aqui nós temos dois sistemas bastante diferentes entre si. O da modificação mais leve, mais tranquila, mais facilmente obtenível e administrativa, do artigo 56, e a da modificação judicial, da modificação mais traumática, da modificação mais difícil, típica do artigo 57, escoado esse prazo de 1 ano imediatamente posterior à aquisição da maioridade. É possível a modificação do sobrenome? Sem dúvida. São inúmeras as possibilidades de modificação do sobrenome, mas essa modificação sempre deverá ser compreendida como uma modificação excepcional. Aqui eu trago a vocês, nesse terceiro alvéolo, algumas hipóteses. O casamento, a exclusão do nome paterno, a inclusão do apelido de família do padrasto e da madrasta, isso está previsto no artigo 57, parágrafo 8º. Deem uma olhadinha nos diversos parágrafos que, aliás, informam esse artigo 57 do Código da Lei de Registros Públicos, que contém a disciplina jurídica, os aspectos importantes, bastante importantes da disciplina jurídica dispensada ao nome. Então, o casamento, a pessoa pode modificar o sobrenome. Não apenas a mulher, mas inclusive o cônjuge, o marido, pode modificar o sobrenome. Exclusão do nome paterno e substituição pelo sobrenome do padrasto, da madrasta, também é possível. E, inclusive, conta com amparo legal e não apenas jurisprudencial. Sempre que o legislador, nesse caso, acaba contribuindo, tornando possível alguma espécie de modificação, evita-se qualquer espécie de dissídio jurisprudencial, né? Evita-se que a jurisprudência, sobretudo a mais conservadora, acabe servindo como elemento de refreamento para essa modificação excepcional, mas importante em alguns casos do nome. Outras hipóteses: o sobrenome também pode ser alterado em caso de separação judicial, divórcio com a manutenção excepcional prevista no 1578. Em casa, peço a vocês que dêem uma olhadinha nesse artigo 1578, só uma curiosidade, uma questão de direito de família, se a mulher, que normalmente acaba, pela nossa tradição, isso, se Deus quiser, vai mudar com o passar das gerações, mas historicamente a mulher modificava o seu sobrenome com o casamento. Se ela quisesse voltar ao nome de solteira logo depois do divórcio, poderia fazê-lo, mas às vezes já construiu uma atividade, uma identidade profissional, uma identidade política, com base num sobrenome que lhe foi atribuído em virtude do casamento. Então, às vezes, ela pode se divorciar mantendo o sobrenome de casada e não retornando à adoção do sobrenome de solteiro. Isso é absolutamente possível. Reconhecimento superveniente do filho, então Estevão reconhece o Caetano como sendo seu filho e atribui, por força do reconhecimento, seu sobrenome. A união estável, se houver impedimento para o casamento. Então, às vezes, o sujeito já se separou de fato de uma mulher, mas ainda não se separou de direito e vive em união estável com outra. A companheira não pode se casar, nesse caso, porque ele ainda está casado, está separado de fato, mas poderá incorporar o nome desde que esteja albergado pela hipótese do parágrafo 2º do artigo 57 da Lei 6.573. E aqui eu falo do transexualismo, né? As pessoas costumam falar em transexualidade, não vou entrar aqui em polêmicas se o sufixo ismo tem natureza de doença, porque marxismo, para mim, não tem natureza de doença,
o anarquismo não tem natureza de doença, o sufixo ismo não é indissoluvelmente vinculado a qualquer sorte de doença. Mas, de toda forma, é muito mais frequente se falar hoje em dia em transexualidade. Vamos ao conteúdo, que isso é mais importante. O transexual, ele tem um determinado sexo, uma determinada orientação sexual inerente à sua psique, e ela está em descompasso com o seu sexo físico. Então, se diz no texto constitucional que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, nem mesmo aquele que foi preso. Salvo engano, inciso 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Ora, numa situação como essa, se eu não vou submeter ninguém a uma tortura, a um tratamento desumano ou degradante, vou respeitar a dignidade da pessoa humana, como é que efetivamente eu manterei uma pessoa aprisionada num corpo cujo sexo físico não corresponde ao seu sexo psíquico? Aí a medicina avança bastante e consegue fazer com que haja uma cirurgia de transgenitalização. Vou falar a respeito disso na aula de número 6. Puxa, que maravilha! A medicina avança e coloca em compasso, e não mais em descompasso, o sexo psíquico da pessoa com o seu sexo físico. E vem o direito e diz que o sujeito continuará se chamando Estevão? Possível. Então, o direito aqui deve caminhar para e passo com os avanços sociais, com os avanços da tecnologia, com os avanços da medicina, da ciência da saúde, e deve permitir, sim, a alteração do prenome, nesse caso, quando gera indiscutível constrangimento. E isso, nesse mesmo sentido, enunciado 276 da 4ª Jornada de Direito Civil. A respeito do nome, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Falar rapidamente a respeito do Estado, para depois partirmos em direção ao chamado domicílio. O que se entende por Estado? Estado aqui, com I minúsculo, não tem absolutamente nada a ver com a chamada unidade da federação. São os elementos relacionados ao aspecto individual ou físico do Estevão. Então, são os predicados da minha personalidade, relacionados, por exemplo, à minha idade, sexo, cor, altura, saúde. Então, o Estevão é um sujeito de 42 anos, quase, do sexo masculino, branco, com 1,69 m de altura. Eu juro para vocês que em 2 ou 3 etapas da minha vida eu tive 1,70 m, agora estou caminhando a passos largos por 1,68 m, e não sou interdito, e assim sucessivamente. Estado familiar, relacionado à existência de alguma espécie de liame que me una a determinadas pessoas, em função do parentesco cognatício ou agnatício, em virtude da adoção. Então, sou filho, sou pai, sou irmão, sou tio, sou sobrinho, às vezes relacionado ao matrimônio, solteiro, casado, viúvo, divorciado, à união estável, companheiro, e ao parentesco familiar em geral. Tomem cuidado, porque no que diz respeito à figura do Estado relacionado ao matrimônio, nós falamos em solteiro, casado, viúvo, divorciado. Antigamente nós falávamos em desquitado, e depois passamos a falar em separado. Quem era o desquitado? Quem passou a ser o separado? É aquele que tinha uma relação matrimonial que permaneceu, mas simplesmente a sociedade conjugal acabou sendo dissolvida. Com o advento da emenda constitucional número 66 de 2010, para muitos a separação judicial, a separação intermediária entre o estado de casado e o divórcio teria sido abolida. Então, fiquem muito atentos com relação àqueles que ainda estão, porque nunca converteram, né, o desquite ou a separação em divórcio, que ainda estão casados junto de outras pessoas e muitas vezes não se dão conta da existência desse vínculo matrimonial. E, finalmente, estado político, pode ser nacional, nato ou naturalizado, ou estrangeiro. O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado têm praticamente os mesmos direitos. Vocês vão estudar isso com o professor Alberto Bahia, se eu não me engano, no 2º ano. Há alguns cargos, ou com o professor Denise Awad nesse 1º ano, há alguns cargos que só podem ser ocupados pelos brasileiros
natos. O naturalizado não pode, e nem mesmo o português beneficiário do Estatuto da Igualdade. O estrangeiro, normalmente, para efeitos civis, tem praticamente os mesmos direitos do nacional, seja do nato, seja do naturalizado. Há algumas espécies de limitações derivadas de questões de segurança nacional. Não pode adquirir a propriedade de empresas estrangeiras, de empresas brasileiras de radiodifusão de sons e imagens, atividades de segurança nacional como mineração e também atividades de interesse nacional, não podem, por exemplo, ter imóveis em região de fronteira. Mas, normalmente, os estrangeiros têm os mesmíssimos direitos das pessoas naturais nacionais. Esse Estado é dotado de características específicas. Ele é uno e indivisível, ou seja, o sujeito não pode ser casado e solteiro ao mesmo tempo. Ou ele é casado ou ele é solteiro, ele é casado ou é divorciado. Haverá uma única exceção em que o sujeito poderá ser brasileiro e estrangeiro ao mesmo tempo. É o caso do reconhecimento da nacionalidade de origem, da chamada dupla nacionalidade. A disciplina é constitucional a esse propósito, mas apenas de título de curiosidade. Se o sujeito tem uma ascendência, por exemplo, espanhola, portuguesa, italiana, argentina, qualquer coisa que vale, ele pode acumular duas nacionalidades e com a aquisição da outra nacionalidade ele não estará obrigado a perder, a abrir mão da sua nacionalidade brasileira, tá? O Estado também é indisponível, ele não pode ser objeto de qualquer espécie de negociação, de alienação ou de renúncia, ele é imprescritível. A qualquer momento eu posso fazer valer o respeito aos meus diversos estados, assim como o meu nome pode ser objeto de respeito a qualquer momento, quando alguma espécie de designação me parecer inadequada, mesmo que eu tenha permanecido tolerante durante algum tempo, a prescrição não se verifique em matéria de direito de personalidade, também no que diz respeito ao Estado. A qualquer tempo eu posso obrigar as pessoas a respeitarem a minha qualificação, por exemplo, de casado, muito embora me tratem como se solteiro fosse a questão de alguns anos. Compreendido? Imprescritível. Pode ser manejado a qualquer tempo esse direito, por mais que o seu titular tenha permanecido inerte durante algum intervalo. Para encerrar essa nossa conversa dessa semana, eu gostaria de falar rapidamente a respeito de domicílio. O que se entende por domicílio? O artigo 70 do Código Civil. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ele estabelece sua residência com ânimo definitivo. Quando eu quero entrar em contato com a esfera jurídica do Estevão, como é que eu faço? Bom, vocês me mandam hoje em dia um e-mail nesse cenário de coronavírus. Pois bem, o meu e-mail seria o meu domicílio jurídico. E isso no que diz respeito às atividades que eu desenvolvo na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. As atividades da consultoria têm até um outro e-mail específico. Eu tenho um e-mail individual, um e-mail pessoal para as minhas atividades particulares. Eu posso, inclusive, ter várias espécies de domicílios virtuais. Da mesma forma, o chamado domicílio tradicional, o domicílio físico. O domicílio é a porta de entrada para que eu tenha acesso à esfera jurídica de alguém. Então, eu preciso percutir, tocar a esfera jurídica de alguém, mando uma correspondência para onde? Para o seu respectivo domicílio. E o domicílio não se confunde, acompanhe-me aqui pelo derradeiro alvéolo, né, dessa transparência, não se confunde nem com a habitação e nem com a residência. A habitação porque ela é eventual. Então, o Estevão não consegue, teve uma enchente aqui nas proximidades da faculdade, o Estevão não consegue ir até a Vila Mariana, onde é o seu domicílio. Pois bem, vai pernoitar aqui no hotel, nas proximidades da escola. Aquele hotel será a sua morada, será a sua habitação. Não é dotado de permanência, mas é resguardado pela inviolabilidade do artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Quando esta residência, essa estada, ela acaba sendo dotada de permanência, aí se dá o nome de residência. Puxa, professor, e a residência não é a mesma coisa que o domicílio? Não, porque a residência é o elemento material apenas tão somente domicílio. O domicílio, artigo 70, é a residência com ânimo definitivo, ou seja, com a intenção de ali constituir a sede da minha atuação jurídica, o centro da minha atuação jurídica. Se eu tenho um domicílio na Vila Mariana, em São Paulo, e acabo pernoitando várias vezes durante a semana numa casa que por mim foi alugada aqui nas proximidades da escola, ali talvez eu tenha residência
residência do Estevão e talvez não tenha o domicílio. Por que talvez não tenha o domicílio? Porque o Estevão recebe cartas naquela residência. Se a percussão da sua esfera jurídica só se dá no imóvel da Vila Mariana, não. Nesse caso, essa residência, esse local utilizado pelo Estevão para habitar, durante a semana será apenas e tão somente a sua residência, não será o seu domicílio. Será domicílio quando, além do elemento material, da permanência duradoura, o Estevão quiser que aquele local seja aberto à investida de terceiros, para que eventualmente o acabem encontrando, tá? Tomem cuidado, porque no Código Civil de 1916, nós tínhamos um regime jurídico relacionado ao domicílio, e agora, no artigo 71 do Código Civil de 2012, nós temos a adoção expressa da chamada pluralidade domiciliar. Está dito aqui, na esteira do que dizia o artigo 32 do Código Civil 16. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. O que significa isso? Significa que se eu tiver várias espécies de residências e quiser que todas elas venham a ser consideradas como meus domicílios, assim eu poderei fazê-lo. Então, será meu domicílio o daqui de São Bernardo do Campo, o de lá da Vila Mariana, o daqui de São Caetano, e terei vários domicílios e várias portas abertas para que se acesse a minha esfera jurídica. É uma faculdade, o indivíduo precisa ter pelo menos um domicílio. Se não tiver um domicílio lhe será atribuído forçosamente pela lei, na forma do artigo 73, sobre o qual eu vou falar a vocês daqui a algum tempinho. Tá? Antes de falar do artigo 73, artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Por exemplo, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é o meu domicílio para efeitos letivos, para efeitos profissionais, para as atividades acadêmicas que eu desenvolvo nessa instituição. Ah, mas eu dou aulas em outra instituição. Então, a outra instituição será o meu domicílio profissional para as aulas ministradas naquela outra espécie de entidade. Ah, o Estevão desenvolve uma consultoria. Pois bem, o escritório da consultoria será o meu domicílio para as atividades inerentes à consultoria. Não pode vir um cliente da consultoria à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo para tirar dúvidas. Por quê? Porque, nesse caso, eu adotei um regime de pluralidade domiciliar, inclusive para efeitos profissionais. Isso é possível? É. Parágrafo único do artigo 72, me acompanhe. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Claro que na mente do legislador de 1975, o projeto, o Código é de 2002, entrou em vigor em 2003, mas o projeto é de 75, é claro que estava na mente dele um domicílio na acepção tradicional, domicílio físico. E tudo isso que ele dizia a respeito do domicílio físico, vocês podem estender comigo facilmente para o domicílio virtual, por as contas de e-mail, e inclusive podem adaptar, e eu sei que vocês têm mais facilidade do que eu, para essas relações cibernéticas que acabam mantendo com as mais variadas pessoas, as redes sociais. Eu vou voltar a falar das redes sociais a propósito da aula de número 6 sobre direitos de personalidade. Puxa, professor, mas e o andarilho? E o cigano? Aquela pessoa que cada dia está em um lugar diferente. Onde será considerado o seu domicílio? Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. Então, como todos nós precisamos ter um domicílio, ainda que não tenhamos um estabelecimento material duradouro, muitas vezes, onde quer que essa pessoa venha ser encontrada, ali ela se considerará como automaticamente domiciliar. É possível a modificação do domicílio? É muito mais fácil se modificar o domicílio do que a nacionalidade, por exemplo. É mais fácil se modificar o domicílio do que a modificação do estado, de solteiro para casado. A modificação do domicílio está prevista no artigo 74 do Código Civil. Diz o legislador: muda-se o domicílio, transferindo a residência com a intenção manifesta de mudar. Aqui, eu confesso que não sei se o meu português anda muito bom, mas muda-se o domicílio, transferindo-se a residência, né? O legislador diz transferindo a residência com a intenção manifesta de mudar. Então, eu morava na Vila Mariana, em São Paulo, e agora moro aqui em São Bernardo do Campo.
houve uma mudança de domicílio. Como isso se acaba depreendendo? Como isso se acaba extraindo? Do próprio fato da mudança, normalmente acompanhada de algumas espécies de declarações feitas pelo sujeito às municipalidades das quais se aproxima e das quais se distancia. Está previsto isso no parágrafo único do artigo 74. Me acompanhe. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. No meu caso, por exemplo, eu morava em São Paulo, agora moro aqui em São Bernardo. Primeira coisa que eu precisei fazer, exatamente para respeitar, inclusive, a legislação de trânsito, tive de reemplacar o meu automóvel. Continua com a mesma placa, as mesmas letras, os mesmos números, mas aquela tarjeta, vamos dizer, São Paulo, SP São Paulo, agora se diz São Bernardo do Campo SP. Essa espécie de declaração é uma manifestação solene de modificação domiciliar. E além disso, lógico que eu preciso indicar a municipalidade da qual eu me aproximo. Tive de declarar aqui o Ciretran de São Bernardo do Campo, onde estaria situada a minha esfera jurídica a partir de então, na rua X, YZ, número tal, apartamento tal. Muito bem, quanto às espécies, o domicílio pode ser, e aqui eu vou saltar do artigo 74 para o artigo 78. Quantas espécies de domicílio pode ser? Escolhido pelo próprio sujeito, voluntário, não é negocial, porque não é mediante negócio jurídico, e voluntário geral, para todas e quaisquer relações jurídicas por mim constituídas, ou voluntário especial, e aí sim é negocial, porque é o domicílio de eleição, para o cumprimento de um certo ou determinado negócio jurídico. Então, está dito aqui no artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram direitos e obrigações dele resultantes. Então, o Estevão, domiciliado ordinariamente em São Bernardo do Campo, acaba sendo contratado por uma pessoa jurídica situada em São Paulo para dar uma aula na cidade de Santos. Nesse caso, o domicílio de eleição do contrato será o município de Santos. Não é nem o local onde o Estevão desenvolve as suas atividades ordinariamente, nem o local onde a pessoa jurídica que me contratou desenvolve suas atividades jurídicas habituais. Nem São Bernardo do Campo, nem São Paulo. Acaba sendo o local em que os direitos e obrigações resultantes do contrato acabarão sendo cumpridos. Aí isso dá o nome de domicílio de eleição. Vocês vão ver que isso tem grande importância, sobretudo na seara processual. E o domicílio, quando ele não é escolhido pelo próprio sujeito, para todos os seus negócios jurídicos, para toda a movimentação da sua esfera jurídica ou para algum contrato, o domicílio acaba sendo imposto pela lei. Como é que se chama esse domicílio imposto pela lei? É chamado domicílio necessário ou legal. Ele vem disciplinado pelos artigos 76 e 77 do Código Civil. Me acompanhe. Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Por quê que eles têm domicílio legal necessário? Porque o próprio parágrafo único, ele nesse caso não excepciona, ele esclarece qual será o domicílio dessas personagens. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, a depender da incapacidade absoluta ou relativa. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. No caso, estou numa autarquia municipal, na autarquia municipal mesmo. Se fosse um funcionário da Secretaria de Educação, por exemplo, o meu domicílio acabaria sendo o Paço Municipal. Do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Lógico, porque o da Marinha e da Aeronáutica está no navio, está no avião. Então, o seu domicílio, dotado de maior certeza, de maior segurança, é a sede do comando ao qual está vinculado. Quarta hipótese, do marítimo, mas da marinha mercante, onde o navio estiver matriculado. E, finalmente, do preso, um lugar em que cumprir a sentença, durante o cumprimento da sentença, apenas tão somente. O artigo 77, que a meu ver deveria ser um parágrafo 2º, do artigo 76, não há necessidade dessa autonomia, diz: o agente diplomático no Brasil, do Brasil que citado no estrangeiro alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Então é assim, o agente diplomático brasileiro acabou batendo num veículo lá no estrangeiro, nos Estados Unidos.
e ele quer ser, e a parte que foi prejudicada quer cobrar uma indenização, se ele não indicar onde fica o domicílio dele lá nos Estados Unidos, ele será demandado aqui no Brasil, não é que vai ficar impune. Imunidade não significa impunidade, significa que ele vai ter que ser demandado aqui no Brasil e vai ter que indicar no Brasil onde se encontra o seu domicílio. Se não indicar, das duas uma, ou o Distrito Federal, vai ser demandado perante a Justiça do Distrito Federal, ou então no último lugar do território nacional em que acabou estando domiciliado. Para encerrar essa abordagem, artigo 75 do Código Civil, domicílio das pessoas jurídicas. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é, inciso primeiro, da União, o Distrito Federal. Inciso segundo, dos estados e territórios, as respectivas capitais. Momentaneamente, nós não temos territórios na nossa organização político-administrativa. Inciso terceiro, do município, lugar onde funcione a administração municipal. O passo com C cedilha, pelo amor de Deus. Inciso quarto, das demais pessoas jurídicas, lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial, no seu estatuto ou atos constitutivos. Normalmente, no estatuto, tem de constar, vocês vão estudar isso comigo, em pessoas jurídicas, no estatuto precisa constar a sede das suas respectivas administrações. Será lá o domicílio da pessoa jurídica, então, essa espécie de ente que tem existência relativamente circunscrita apenas ao cenário jurídico, à esfera do direito, tá? No que diz respeito a esse artigo 75, duas exceções importantes despontam nos parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, sou contratante do Banco do Brasil, não preciso demandá-lo em Brasília, posso demandá-lo aqui em São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo, porque as agências, sucursais ou filiais são consideradas domicílios para os atos nela praticados. Não preciso demandar a pessoa jurídica, embora sua sede esteja lá em Brasília. E, parágrafo 2º, para as multinacionais, né? Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á para o domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar de estabelecimento situado no Brasil a que ela corresponder. Então, essas pessoas jurídicas tomem cuidado quando comprarem alguma coisa pela internet de pessoa jurídica estrangeira que não tenha sede, que não tem sucursal, agência ou filial no Brasil. Aí realmente vocês podem ter uma dor de cabeça muito grande para fazerem valer os seus interesses. Vocês eventualmente vão ter que litigar com essa pessoa jurídica no estrangeiro. Agora, se eu compro um automóvel da Volkswagen, muito embora a sua sede esteja na Alemanha, não preciso demandá-la na Alemanha, posso demandá-la aqui no Brasil, porque ela tem agência, sucursal ou filial no Brasil. Meus caros, com relação a domicílio, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, eu pediria agora aos senhores que tivessem tranquilidade, porque é por aqui que nós vamos encerrar a nossa aula, e a partir da próxima semana, nós vamos realizar as nossas atividades de avaliação. No final desta semana, provavelmente até a próxima sexta-feira, eu vou postar a vocês, do primeiro ano da matéria de Direito Civil, uma atividade que eu gostaria que fosse desenvolvida e entregue durante esta quinzena destinada às avaliações. Vocês terão uma janela, durante a qual terão a oportunidade de trabalhar e desenvolver a análise conforme lhes pareça mais adequado, lhes pareça mais razoável, no ritmo que entenderem por conveniente, e terão de postar essa atividade pelo sistema do Google Classroom. Já adianto, palavra de ordem do nosso diretor, e eu tenho certeza que não destoa daquilo que eu mesmo penso a respeito do assunto, leveza, não estou aqui para tentar cobrar de vocês uma seriedade maior do que a que já tem revelado no acompanhamento do nosso curso. Mas alguma espécie de atividade nós precisamos desenvolver para documentar, inclusive, o aproveitamento de vocês ao longo desse primeiro bimestre. Então, eu vou tentar postar uma atividade simples, uma atividade que deverá ser desenvolvida individualmente, em linha de princípio, e deverá me ser encaminhada tempestivamente.
Vou ainda conversar com a coordenação a respeito das peculiaridades dessa atividade, mas os senhores receberão instruções até o final dessa semana. Cumpram a atividade, haverá tempo suficiente para que postem esse material para meu respectivo acesso e nos vemos em muito breve, não apenas para esclarecimento de dúvidas, mas inclusive para a retomada da nossa caminhada nesse nosso segundo semestre, nesse nosso segundo bimestre, tá bom? Uma observação complementar: as atividades do segundo bimestre acabam sendo muito mais tranquilas do que as do primeiro. O primeiro bimestre é mais difícil, o segundo bimestre é muito mais tranquilo do que o primeiro, do ponto de vista da complexidade, da profundidade, a matéria acaba sendo até mesmo um pouquinho mais burocrática, mas não deixa a peteca cair, porque terceiro e quarto bimestres, ou seja, o segundo semestre, vai ser bastante puxado como o primeiro, ou talvez até mais. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Um bom final de semana para aqueles que eventualmente vierem acompanhar essa aula ainda na tarde desse domingo. E uma boa semana a todos. Sempre reiterando a preocupação, se protejam do coronavírus. Tá bom? Fiquem com Deus, muita força, cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que lhes são próximas. Todos os professores de vocês os amam bastante. Eu também, embora tenha tido um pouco contato com vocês presencialmente, tenho por vocês um carinho muito grande, e então nos revemos em muito breve, e por enquanto à distância e o mais breve possível de maneira presencial, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.